Porque se eu quero aqui ler um conteúdo pra eu aprender e processar, e eu fico tipo, eu vi um negócio na TV. Uma mosca passou. Nossa, um barulho lá fora. Por que meu cérebro não se concentra em uma coisa só? Ele quer que eu esteja em alerta para garantir a minha sobrevivência. E aí o que a gente precisa encontrar é quando foi o momento que você viveu um perigo, que você não estava seguro, não estava protegido, teu cérebro não estava pronto, e por isso ele criou essa estratégia. Você não criou de propósito. Você não escolheu ser uma pessoa hiperativa. Mas por que o teu cérebro criou essa estratégia de fazer você se mexer o tempo todo para garantir a sobrevivência? Entendi. Isso, olha só que interessante dessa parada que você falou, da pessoa ficar sempre alerta e sempre olhando para o lado, e isso acaba desfocando a pessoa. Então, muitas vezes, hoje até a pessoa usa de uma forma pejorativa o lance do TDAH, né? A pessoa, é meu TDAH que atacou. Isso é algo assim... Não é a pessoa nem passou por um diagnóstico, não passou por um diagnóstico, e muitas vezes pode ser um caso desse. A pessoa ela não tem TDAH, ela não tem essa, não sei como se diz, disfunção, não sei como se usa o termo correto, até peço desculpa, mas muitas vezes é algo que pode ser relacionado ao trauma e também relacionado ao TDAH. Acho que a pessoa ela tem que encontrar um meio termo ali para não usar isso de forma pejorativa, mas sim de algo que ela pode melhorar o lance da concentração que pode estar relacionado com o trauma. É tipo isso? É exatamente isso. E quando vem pessoas para microfisioterapia com o diagnóstico, que fazem tratamento, tomam medicamento e teve uma boa melhora, um bom resultado com isso, eu falo, continue. A microfisioterapia vai ajudar a você ficar melhor, porque vai liberar traumas e conflitos que você tem no seu corpo, mas não anula o tratamento que você já faz. O contrário também, quando a pessoa vem para microfisioterapia, eu já tive essa experiência. Uma vez eu tive uma experiência bem legal, de atender um adulto, eu não lembro a idade exata, mas ele tinha por volta de uns 50 anos, e ele tinha um autismo nítido, assim. E aí... conversando, né, durante o atendimento, liberando todas as datas, falando do passado, do que ele passou na adolescência, do que ele passou na vida adulta jovem dele e tal, e da forma como ele se comportava ali e tal. Eu falei pra ele, eu sugeri, por que você não faz uma pesquisa, vai nesse profissional que vai te ajudar a investigar, porque se você tem um diagnóstico, não é um problema, é uma solução, porque você vai ter um tratamento, você vai entender o que aconteceu, você vai se libertar dessa culpa que você tem, de que você agia errado, que você não conseguia ir pros bailes, né, não conseguia ir pros bailes, pra matinê e tal, enfim. E ele foi. E aí ele voltou, depois de uns meses, com a família. Tipo, voltou ele, a esposa, e a esposa me agradeceu muito. Falou, nossa, você não tem noção, assim, da mudança que teve na nossa vida, a partir do momento que a gente entendeu o que acontecia e tudo mais. Então, de fato, não é que a gente anula o TDAH e fala, não, vai ali, libera esse trauma que você vai zerar. Às vezes, o medicamento vai se fazer necessário. Como muitas vezes a pessoa tem uma condição de saúde que a intervenção cirúrgica vai ser necessária. Mas, junto com isso, se a gente liberar os traumas e conflitos envolvidos nessa condição, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor, viver de uma forma mais plena esse processo desafiador, enfim, que precisa viver. Legal. Porque eu acho muito interessante esse lado, quando a pessoa não consegue muito focar. E é legal saber que as duas coisas andam junto, né? Que isso pode também colaborar para o dia a dia e a melhora da concentração das pessoas, né? Uma outra questão que eu acho muito interessante, não sei se isso de alguma maneira pode ajudar, é a questão da pessoa que ela é adicta, ela tem um vício sobre alguma coisa. A microfisioterapia, ela pode de alguma maneira ajudar essa pessoa que tem um vício pode ser drogas, álcool, pode ser jogo, outras coisas assim nesse sentido? Ajuda. E aí, nessas questões, sempre tem, né, grandes carências ali envolvidas. Ninguém quer fugir da realidade por acaso. Se a gente tá vivendo uma vida muito boa, a gente não vai querer fugir da realidade. Sim. A gente procura... A gente que eu digo seres humanos, né? Sim. A gente procura alguma coisa a mais para potencializar aquele momento da felicidade, aquele momento de prazer ou aquela sideração, né? Sair da realidade, porque a minha realidade é pesada demais. E às vezes o fato da minha realidade ser pesada demais não é aos olhos de todo mundo, não é aos olhos de toda a sociedade, mas é aquela frustração interna que eu trago desde a minha infância, aquele fato da minha mãe trabalhar e viver muitos problemas e não olhar para mim, e aí eu era uma criança pequenininha e senti muita ausência daquela mãe, então de alguma forma
eu guardei isso dentro de mim, foi virando um buraco cada vez maior, um buraco cada vez maior, um buraco cada vez maior. E em algum momento da vida eu vou querer siderar. Eu vou querer sair um pouco dessa realidade para ter um momento de alívio. E aí isso desde questões que, enquanto sociedade, a gente considera mais grave, e até questões que, enquanto sociedade, a gente considera mais tolerável, mas que é tão grave quanto. Então, a pessoa que só bebe uma cervejinha, nada demais, só bebe um vinhozinho, nada demais, mas são todos os dias. A pessoa que fuma, mas é só cigarro, não fuma, não faz o uso de uma droga que, né, enfim, altera mais, o próprio cigarro eletrônico, nada disso é por acaso. E são sempre buscas de ter um alívio momentâneo. Ai, que bom, agora eu posso sobreviver mais um pouquinho, porque eu tive esse alívio momentâneo. E aí, enquanto a pessoa não olha para a raiz, aonde que tem essa falta tão grande, aonde que tem esse buraco dentro de você, para a gente conseguir te ajudar a não buscar uma estratégia de sobrevivência, de fato, aquilo vai ser um grande auxílio para a pessoa aguentar viver. Então, até uma vez eu tava num voo e aí encontrei um indiano e aí a gente tava conversando, né, enfim, tal, nananã, e aí ele falou sobre o cigarro e aí eu falei isso pra ele, eu falei assim, não, mas você não fuma porque você quer ficar mal, você fuma porque você precisa sobreviver. Ele falou, nossa, primeira vez que alguém me entende, porque todo mundo só critica que eu fumo. Falei, não, mas eu não vou te criticar, porque eu sei que ninguém fuma por acaso. Se você tá fumando desse jeito, é pra sobreviver. E aí eu já apresentei pra ele, olha, mas aconteceu alguma coisa assim, você passou algum medo assim na sua vida, tal, a gente foi conversando, e eu não sei, era uma conversa no meio de um voo, eu não sei que fim que teve essa história, mas foi muito... Isso foi em 2018, assim, foi logo quando eu tava começando a trabalhar com a nova medicina germânica, com as leis biológicas, e foi muito incrível, assim, eu falei, cara, como faz sentido, como tem lógica biológica as nossas questões, as nossas fugas. Ninguém quer errar, ninguém quer fazer coisa para se prejudicar. A nossa estratégia é sempre sobreviver, a gente só quer sobreviver, é isso que o nosso corpo faz. Então, se eu busco uma estratégia para sobrevivência e assim, essa estratégia está sendo nociva para minha vida, existe um trauma envolvido, alguma questão, alguma falta, alguma carência, e aí a gente tem que investigar, conversar, porque cada caso é um caso, não é igual para todo mundo, né? Certo. Existe alguma contraindicação, assim, no caso que a pessoa vai fazer, existe alguma contraindicação do processo? Bom, da microfisioterapia, a contraindicação são pessoas que estão, por exemplo, internadas, que estão que tá assim com o corpo muito desnutrido. Então, tipo, a pessoa passou por um processo de cirurgia ontem e amanhã quer fazer uma microfisioterapia? Não. A pessoa, já aconteceu isso comigo, do paciente ter sofrido um acidente uma semana antes, e aí ele tinha acabado de operar a perna e tava com o braço enfaixado e queria fazer a microfisioterapia. Eu falei, olha, nem é porque eu não posso acessar os pontos do teu corpo, nem é por isso, porque eu conseguiria acessar, mas o seu corpo está passando por um processo de regeneração muito intenso. O teu corpo está tendo que construir um monte de tecido aí. Quando eu faço a microfisioterapia, o que eu faço com o toque? Estimulo o teu corpo a fazer um processo de regeneração. Então, o teu corpo precisa estar minimamente bem nutrido, hidratado e sem esse processo aí que você está vivendo, para eu conseguir recrutar tudo que eu preciso e ele passar pelo processo de correção e você ter efeito na microfisioterapia. Senão você vai vir fazer a microfisioterapia, teu corpo não vai fazer a correção que precisa e você vai dizer que o processo não te ajudou, que a microfisioterapia não foi boa, sabe? E não é, às vezes o processo de regeneração não acontece porque a pessoa, enfim, não tinha suporte nutritivo ou de hidratação, enfim, para passar pelo processo. Então, já recusei um paciente uma vez, mas daí, não é que eu recusei. Nós adiamos o atendimento, ele mandou mensagem e nós adiamos o atendimento. E quando as pessoas me pedem assim, nossa, mas a minha mãe tá internada, você não pode ir lá atender ela no hospital? Eu falo, olha, é melhor ela se recuperar, ela tá sendo atendida, ela tá com soro, ela tá sendo atendida ali. E quando ela tiver melhor, a gente faz a microfisioterapia e libera tudo isso. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia e vem fazer a microfisioterapia antes, fala, então logo depois, às vezes câncer, por exemplo, logo depois da cirurgia do câncer, da retirada do tumor, eu posso vir fazer micro? Eu falo, olha, espera uns 40 dias, um mês, que daí eu sei que o corpo já vai ter passado por um processo de regeneração e vai estar mais tranquilo pra gente estimular, né, pedir um novo processo de regeneração.
Certo. Como que a ciência como que tem alguma base científica e como que a ciência tem lidado com a microfisioterapia? Você pode dizer alguma coisa referente a isso? Ainda estão em processo. Então, até a microfisioterapia teve muita resistência por uma parte da comunidade de fisioterapia no Brasil, e aí eu nunca quis focar muito nisso, mas umas 2 vezes eu vi, assim, sabe, postagem de perfis grandes, assim, de fisioterapia, tirando sarro, ou falando, enfim, que a microfisioterapia era enganação e tudo mais, mas desse eu nunca foquei nisso. E aí o que acontece é que a microfisioterapia está expandindo e trazendo cada dia mais resultado, então as coisas se perpetuam no tempo, né? E a microfisioterapia existe no Brasil há 18, acho que agora vai fazer 19 anos. Então, passou por essa resistência, sabe? O que essa pessoa aí tá falando de trauma? Nada a ver, a gente é fisioterapeuta, a gente não pode falar de trauma. Ou psicólogos, o que ela quer falar de trauma se ela não é psicóloga? E aí, hoje em dia, a parte que eu acessei e que eu escolhi acessar e que eu foquei e que deu muito certo foi trabalhando em conjunto. Então, psicólogos indicam o paciente para fazer microfisioterapia em certo nível ali do processo. Dependendo do paciente que eu recebo no consultório, se a pessoa, né, dependendo do que a pessoa me traz, o que ela tá vivendo, eu falo, olha, é muito importante você fazer um atendimento com um psicólogo, porque é outra abordagem que vai somatizar. E é por isso que existe também a indicação de pessoas da igreja. Nem tudo é espiritual, nem tudo é a coisa ruim te atentando. Às vezes é um trauma não resolvido, então vai lá, resolve esse trauma, faz o estímulo no seu corpo, libera no seu corpo, que vai te ajudar nessa progressão espiritual que você tá buscando. Nem tudo é o capeta, né? Nem tudo é isso. É isso. Nem tudo às vezes é um trauma que precisa ser liberado. Muitas vezes é um trauma que precisa ser liberado. Eu acredito, cara, porque voltando ao lance lá do corpo, mente e espírito, eu acho que a microfisioterapia, ela fica ali certinho na mente, né? Porque se você não tem uma mente, vamos dizer assim, uma mente curada, né? Como que você vai conseguir se conectar com o espiritual? E se você não tiver uma mente curada, como que você vai conectar com o físico? É mais ou menos isso, né? Olha, é bem difícil a gente separar, né? O corpo da mente do espírito. Para eu evoluir o meu espírito, eu vou na igreja. Como que eu vou na igreja sem meu corpo? Não tem como.